Tudo bem, pessoal? Vamos aí fazer um estudo sobre massa atômica, massa molecular e massa molar. Inicialmente, o que significa massa? Nós sabemos que massa é tudo que contém matéria, é constituído de matéria, né? Portanto, átomos, e que ocupa um lugar no espaço. Então, com exceção da energia, tudo à nossa volta é constituído de matéria e, portanto, apresenta uma respectiva massa. Então, qual é a grandeza utilizada para representar a massa? No caso, no nosso dia a dia, para as nossas atividades, nós utilizamos geralmente o grama, o quilograma, o miligrama. Tudo tem massa, como eu mencionei. Tudo ao nosso redor, com exceção da energia, é constituído por matéria, por átomos e, portanto, apresenta a sua quantidade respectiva de massa. E como medir a massa de um átomo? Para medir a massa de todos os átomos presentes, existentes na natureza, criados em laboratório, ou seja, de forma sintética, foi utilizado um elemento químico bastante abundante na natureza, que foi um dos átomos, um dos isótopos do átomo de carbono. Então, conhecer a massa de um átomo, como eu coloquei aqui, ela é imprescindível, ela é fundamental para os cálculos químicos. Então, criou-se uma unidade de medida mais adequada. Então, não seria adequado utilizar o grama. Por quê? Porque a massa atômica, ela é extremamente pequena, como nós veremos mais à frente. Então, criou-se uma unidade adequada. Porque, como nós já sabemos, medir a massa de um determinado material corresponde a fazer uma comparação com um padrão. E para o cálculo da massa de todos os elementos químicos conhecidos, nós utilizamos um padrão, que no caso foi o carbono, um dos isótopos do carbono mais abundante na natureza. Então, a unidade de massa atômica, UMA, ou apenas a letra U, referente à unidade de massa atômica, foi criada, certo? Com base no padrão, no caso, um dos isótopos do átomo de carbono. Então, o átomo de carbono mais abundante na natureza, certo? Os cientistas pegaram a massa dele e dividiram em 12 partes iguais. Então, uma dessas fatiazinhas, que corresponde à fração, portanto, 1/12, não, corresponde à fração 1/12, foi denominado de uma unidade de massa atômica, 1 UMA, ou apenas 1 U, certo? Portanto, uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 do carbono 12, que foi o elemento químico de referência para o cálculo de todos os elementos químicos, da massa de todos os elementos químicos. A massa atômica, como eu coloquei aqui para vocês, é um número que indica quantas vezes a massa de um átomo, de um determinado elemento, é mais pesada que uma unidade de massa atômica, ou seja, que é 1/12 da massa do carbono 12. Quando eu digo que um enxofre, que é representado pelo símbolo S, apresenta massa igual a 32 unidades de massa atômica, eu estou dizendo que o enxofre apresenta massa 32 vezes maior que 1/12 da massa do carbono 12, que é uma fatiazinha daquela do carbono, que foi o isótopo de referência para o cálculo da massa de todos os elementos químicos. Então, a maioria dos elementos apresentam isótopos na natureza, como por exemplo o cloro. O que são isótopos? São átomos do mesmo número de prótons, do mesmo número atômico, ou seja, se apresenta o mesmo número atômico, se apresenta o mesmo número de prótons, significa dizer que corresponde ao mesmo elemento químico, pois o número de prótons é a identidade do elemento químico. Então, o cloro, por exemplo, é constituído por uma mistura de dois isótopos, de massas atômicas respectivamente 35 e 37. Então, o cloro de massa igual a 35 apresenta uma ocorrência na natureza de 75%. O cloro de massa igual a 37 apresenta uma ocorrência de 25% na natureza. Portanto, qual vai ser a massa padrão utilizada para cálculos de um determinado procedimento químico, por exemplo? Então, a massa atômica corresponderá à média ponderada das massas destes elementos químicos, do isótopo do cloro, dividido pelo percentual total. Então, portanto, você tem aqui massa atômica do cloro, dos isótopos do cloro, corresponde a 35, massa igual a 35 vezes a sua ocorrência, 75%, mais
37, né, que é a massa do outro átomo de cloro, vezes a sua ocorrência na natureza, 25%, dividido pelo percentual total, portanto, 100%. Realizando esse cálculo, nós vamos encontrar o valor de 35,5 unidades de massa atômica. Então, a massa que nós encontramos lá na tabela periódica de cada um dos elementos químicos, para os elementos químicos que apresentam isótopos na natureza, corresponde a essa média que eu acabei de falar para vocês, essa média ponderada das massas dos isótopos presentes na natureza, ok? Então, massa atômica é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais deste elemento. Então, mais uma vez aqui a fórmula, você vai ter a média, né, das massas atômicas do isótopo A, né, por exemplo, onde você vai ter a massa do isótopo, de um dos isótopos, vezes a sua porcentagem, que é a sua ocorrência, a porcentagem, né, que é encontrada na natureza, mais a massa do outro isótopo vezes a sua ocorrência e assim por diante, dividido pelo percentual total, que sempre será um percentual de 100%, né? A soma total de todas as massas e todos os elementos químicos referente, né, ao determinado elemento. Sabendo que, portanto, para o cálculo da massa dos elementos químicos, foi utilizada a massa do carbono mais abundante na natureza, né, para o cálculo da massa de todos os elementos químicos existentes, podemos também determinar agora a massa molecular. Então, você vai ter um composto, como por exemplo a molécula de água, conforme aqui o exemplo, que é o H2O. Vou colocar aqui ao lado, H2O. Então, como é que eu calculo a massa de uma molécula de H2O? Então, para calcular a massa de uma molécula de H2O, ou seja, a massa molecular de uma moléculazinha, basta você calcular a massa de cada um dos átomos que constitui esta molécula. Então, vamos lá, passo a passo. Nós temos que a molécula do H2O, uma molécula de água, apresenta um átomo de oxigênio. Aí você coloca 1 vezes. Cada átomo de oxigênio tem massa igual a 16, se você for olhar na tabela periódica. 1 vezes 16, 16. Na molécula de água, nós temos 2 átomos de hidrogênio. Portanto, 2 vezes a massa de cada hidrogênio, que é igual a 1. Só olhar na tabela periódica, se encontra lá. 2 vezes 1, 2. Beleza, calculada a massa de cada um dos elementos químicos que constituem a molécula, você agora vai somar todas as massas aqui determinadas. Portanto, 16 mais 2, você vai encontrar que a massa molecular corresponde a 18U. Tudo bem? Vamos aqui para mais um exemplo. Qual é a massa molecular do H2SO4? Que é a molécula, a forma molecular do ácido sulfúrico. Vamos aqui determinar. Como eu falei para vocês, a gente vai determinar a massa de cada um dos átomos que formam essa molécula, né, de cada um dos átomos que constituem a molécula. Portanto, aqui, ó, quantos átomos de oxigênio nós temos? O índice aqui é 4. Portanto, nós temos 4 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem massa igual a 16. 4 vezes 16. Nós temos aqui que é igual a 64. Agora vamos para o átomo de enxofre. Perceba que quando não tem nada no índice, nós sabemos que presume-se o número 1. Você coloca um 1, né? Só temos um átomo de enxofre, vezes a massa do átomo de enxofre, que é igual a 32. Então, cada átomo de enxofre tem massa igual a 32. Então, lembre-se que para o cálculo, né, da massa molecular, a questão sempre vai te fornecer ou a tabela periódica ou a massa de cada um dos elementos químicos para que você venha realizar esta determinação. 1 vezes 32, 32. Vamos agora para o hidrogênio. Nós temos 2 átomos de hidrogênio nesta molécula. Portanto, você coloca o número 2 aqui. Cada átomo de hidrogênio tem massa igual a 1. 2 vezes 1, nós temos aqui, portanto, o valor igual a 2. Calculamos aqui a massa de cada um dos átomos que constituem a molécula do ácido sulfúrico. Vamos agora somar e determinar o total.
4 com mais 2 nós vamos ter aqui 8, certo? E 6 com mais 3 nós vamos ter aqui 9. Portanto, a massa molecular do ácido sulfúrico é igual a 98 U, 98 unidades de massa atômica, tudo bem? Agora, a quantidade de matéria, né, como eu falei para vocês, essas entidades podem ser moléculas, podem ser átomos, podem ser íons. No caso de moléculas, em compostos moleculares, né, que estabelecem ligação covalente. Átomos, quando, por exemplo, tivermos uma substância metálica, que é constituído por átomos daquele determinado metal. Podem ser também íons, né, os compostos iônicos são constituídos de íons e, consequentemente, nós teremos ali a determinação da quantidade desses íons, né, em um determinado procedimento. Então, para expressar essas quantidades, os químicos criaram a grandeza chamada de mol, né, que corresponde à quantidade de matéria. Então, como que eles chegaram a essa conclusão, a essa unidade de medida? Então, os químicos eles chegaram a essa unidade de medida denominada de mol, porque sentiu-se a necessidade de uma unidade de medida para utilizar, né, uma unidade de medida adequada de acordo com a quantidade de átomos presentes em um determinado procedimento. Por exemplo, é inviável você utilizar, né, por exemplo, para a quantidade de matéria, uma dúzia. Por quê? Porque uma dúzia de átomos ainda é uma quantidade extremamente pequena, né? Bem como também um único átomo ou uma única molécula. Então é muito pequeno. Por ser muito pequeno, no laboratório seria inviável manusear, né, uma molécula, uma moléculazinha por vez para determinar um certo procedimento, por exemplo. Então sentiu-se a necessidade de criar uma unidade de medida adequada. Então, o que foi que os químicos fizeram, né? Vamos colocar aqui o exemplo da molécula da água. Nós sabemos que a massa molecular da água, que é o H2O, a massa molecular da água, como nós calculamos anteriormente, corresponde a 18 unidades de massa atômica, beleza? Mas só que, como eu falei para vocês, a massa de uma só molécula de água é muito pequena. Então, manusear no laboratório seria inviável, né, nos procedimentos químicos. Então, os químicos fizeram a seguinte relação para a unidade de medida grama. Beleza. É inviável manusear uma só molécula, que apresenta 18 unidades de massa atômica. Mas se eu tiver 18 gramas, eles fizeram a relação com a unidade de medida grama. Aí eles fizeram um cálculo, certo? E perceberam que dentro de 18 gramas havia uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água dentro de 18 gramas, certo? Então eles fizeram isso, essa relação de unidade de massa atômica com grama, com vários elementos químicos, com todos os elementos químicos, e eles perceberam que sempre encontravam esse valor, né? Um químico, né, um cientista chamado Avogadro percebeu isso inicialmente, e essa ideia foi repercutida, né, em diante. Então eles fizeram isso com todas as moléculas. Por exemplo, aqui, ó, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, que é o H2, a massa de uma só moléculazinha, nós sabemos que a massa de cada hidrogênio é igual a 1, portanto, se na molécula do gás hidrogênio é representado por dois átomos de hidrogênio, um ligando-se com o outro, nós temos, portanto, que massa atômica aqui é igual a 2U. Então, a massa de uma moléculazinha de gás hidrogênio apresenta 2 unidades de massa atômica. Então, é uma massa extremamente pequena e inviável de se manusear. Aí os químicos fizeram relação, beleza, 2 unidades de massa atômica é a massa de uma só molécula e é inviável, né, manusear no laboratório em procedimentos químicos. Mas se eu tiver 2 gramas, já é possível manusear no laboratório para um determinado procedimento químico. Então, ao analisar a quantidade de moléculas de gás de hidrogênio dentro de 2 gramas, eles perceberam que chegaram à conclusão, encontrando a quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás hidrogênio. Então perceba que eles fizeram isso com todas as substâncias, fazendo a relação de unidade de massa atômica para gramas, chegando sempre nesse valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23. E essa constante
certo? Ela foi denominada de mol, um mol. Portanto, um mol de qualquer coisa corresponde a qual quantidade? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Como eu falei para vocês, eu poderia utilizar a dúzia, né, para determinar a quantidade, né, de uma determinada substância em um procedimento laboratorial? Não, porque não é a unidade adequada. Porque 12 moléculas de gás hidrogênio, por exemplo, ainda é uma quantidade extremamente pequena e, portanto, inviável de se manusear. Já o mol, né, que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23, ou seja, é uma grande quantidade, certo? É uma grande quantidade de moléculas e já é possível, né, tratar essa quantidade em um procedimento químico, em um procedimento, por exemplo, laboratorial. Então, portanto, você não poderia utilizar a unidade de medida mol para ir à feira e comprar laranja e comprar maçã. Por quê? Porque não seria a unidade de medida adequada. Você chegar a um feirante e dizer, eu quero um mol de laranja. Por quê? Porque seria uma grande quantidade de laranja. Ou seja, não é a unidade de medida adequada para tratar com esse tipo de situação. Assim como eu mencionei, a dúzia não é a unidade de medida adequada para tratar a quantidade de átomos. Então, por isso que para cada situação criou-se uma unidade de medida adequada para realizar os procedimentos respectivos, os procedimentos essenciais, né, na determinação da massa, na determinação da quantidade daquele determinado material. Então, portanto, perceba que 2 unidades de massa atômica correspondem à massa molecular de uma só moléculazinha de hidrogênio, certo? Então, como eu falei, os químicos fizeram a relação com grama. Beleza, mas se eu tiver 2 gramas, já é uma grande quantidade de hidrogênio. Encontraram esse valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eles fizeram essa relação de unidade de massa atômica para gramas com todos os elementos químicos e sempre encontraram esse valor, essa constante, que, portanto, foi denominado esse valor de 1 mol. Certo? Então, se 2 gramas corresponde a essa quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23, e essa quantidade corresponde a 1 mol, é igual a 1 mol, podemos concluir que 1 mol de gás hidrogênio corresponde a quantos gramas? Corresponde a 2 gramas. Então, se eu pedir para você, calcule a quantidade em mols de 2 mols de gás hidrogênio. Se 1 mol corresponde a 2 gramas, 4 mols, portanto, 2 mols irá corresponder a 4 gramas, consequentemente. Da mesma forma aqui no exemplo da água que eu coloquei abaixo. Ó. Então, uma só molécula de água apresenta 18 U, 18 unidades em massa atômica. Aí, como eu mencionei, os químicos fizeram relação com grama, e com grama, tem quantas moléculas de água aqui dentro dessa massa de 18 gramas? Eles perceberam que encontraram o valor da constante, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, que logo em seguida eles chamaram essa constante de mol, 1 mol. Então, beleza, nós sabemos que 18 gramas de água corresponde à quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de águas reunidas, que corresponde à unidade de medida mol. Isso significa dizer, portanto, que 1 mol de água corresponde a quantos gramas? 1 mol de água corresponde a 18 gramas dessa substância. Beleza? Bem simples de se entender. É só você saber que os químicos fizeram essa relação de unidade de massa atômica para gramas. E eles perceberam isso, né, a partir desse teste, realizando os cálculos, encontraram essa constante. Tudo bem? Portanto, como eu coloquei aqui para vocês, mol é a quantidade correspondente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de qualquer coisa. Assim, um mol de átomos, um mol de moléculas ou um mol de íons, por exemplo, sempre irá corresponder a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Da mesma forma, uma dúzia de maçã, uma dúzia de banana, uma dúzia de laranja sempre vai corresponder a 12 unidades. E um mol corresponde a quantas unidades? Um mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é a unidade de medida percebida, né, a partir dessa constante encontrada, né, na natureza, a partir de qual relação? A partir da relação de unidade de massa atômica para gramas,
certo? Explicando assim de uma forma mais objetiva. Então, para que serve essa unidade de medida mol? Eu já mencionei, né? Para determinar o número de unidades elementares e unidades extremamente pequenas, como átomos, moléculas, íons, elétrons e assim por diante. Então, converter quantidades de entidades químicas para unidade usual de massa, o grama, também é esse o objetivo, né? Como eu falei para vocês, um mol de gás hidrogênio corresponde a quantos gramas? Nós vimos que um mol de gás hidrogênio corresponde a 2 gramas. E se eu quisesse, por exemplo, 4 mols, é só multiplicar o valor por 4, portanto corresponde a 8 gramas, 4 mols de gás hidrogênio. Então isso acaba facilitando os cálculos das quantidades de substâncias utilizadas nos procedimentos químicos industriais. Então isso aqui eu já mencionei, né? Um mol de qualquer coisa sempre vai corresponder à quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, tudo bem? Então, um exemplo aqui, ó, um mol, né, de átomos de sódio corresponde a qual quantidade? Nós sabemos que um mol de qualquer coisa corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. E 5 mols? Para eu saber a quantidade de átomos de sódio presente em 5 mols, é só fazer aqui essa regra de 3. 1 mol corresponde a essa quantidade, 5 mols, portanto, corresponde a X. Multiplicando aqui meu pelos extremos, 5 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, vamos encontrar o valor, portanto, de 3,010 vezes 10 elevado a 24 átomos de sódio. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Se não tiver compreendido, volte à aula, certo? E assista novamente ou entre em contato comigo através do meu e-mail nilrobson.gualberto@prof.ce.gov.br, que eu estarei tirando as suas dúvidas, que eu estarei te ajudando. Então, um forte abraço e até o próximo momento.